Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou abrir uma animação minha, que ainda não foi ao ar, mas eu vou mostrar todos os processos, desde roteiro, storyboard, modelagem, animação, criação de música, que eu queria uma música também para essa animação. Então eu espero que vocês curtam. Eu preciso dar um aviso, eu sou um produtor independente, então as técnicas que eu vou usar aqui são técnicas que eu criei e funcionam para mim mesmo. Às vezes podem não ser padrão do mercado, mas é o que funciona para mim. Eu estimulo vocês a fazerem o mesmo também, se vocês querem produzir animações independentes e queiram sair do lugar. É isso, espero que vocês curtam, vamos lá. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a concepção da ideia e o roteiro. Como é que eu cheguei nessa ideia e por que eu quis produzir essa animação. Antes de qualquer coisa, eu vou abrir para vocês, em primeira mão, a primeira cena dessa animação. Ela é uma animação de mais ou menos uns 5 minutos e eu vou abrir a primeira cena dela. Óbvio que não vou mostrar toda, porque enfim, eu vou divulgar isso depois e vocês vão assistir ela na íntegra, né? Mas eu quero mostrar essa primeira cena pra gente ter uma ideia sobre em cima do que a gente vai trabalhar. Então ela é uma animação estilo noir. Ela é ambientada em Florianópolis, inclusive eu morei muitos anos em Florianópolis, hoje moro pertinho aqui, 50 quilômetros, é um lugar que eu sou apaixonado, então eu precisava produzir uma animação em Florianópolis. E eu acho que esse estilo noir combina muito com a vibe da Florianópolis que eu conheço. É isso, eu vou dar um play para vocês assistirem e a gente já volta. Essa primeira música foi a música que eu criei e ela é baseada no hino de Florianópolis. Depois vocês vão entender com o passar do tempo, tá? Nosso personagem de hoje não costuma fugir de um mistério quando farejando, mas nem toda a coragem do mundo o faria encarar aquela lição que está prestes a aprender. Eu pensei que tínhamos combinado de não sermos vistos juntos. Eu sei, mas é uma emergência. E o que pode ser tão urgente a ponto de arriscar toda a missão? Encontramos esta pegada na cena do crime. Uma pista importante, sem dúvidas. Mas eu duvido que seus farejadores incompetentes cheguem ao pé certo. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso de ajuda. Eu já disse que eu não queria mais ser envolvido nisso. Mas eu preciso encerrar o caso. Com um pé ou com o outro. Eu vou encontrar seu pé, mas depois eu tô fora. Me encontre no forte amanhã à meia-noite. Então é isso, é essa primeira cena que a gente vai analisar aqui e eu vou abrir pra vocês, né? Espero que não tenha tido nenhum spoiler, acho que não, dá pra vocês não perderem a experiência quando for assistir a primeira vez. Vamos lá, como é que eu tive a ideia? Eu sou um cara que vive criando coisas, às vezes eu crio e jogo fora, às vezes eu crio e salvo e tal, é uma forma de eu estudar. E existe um shader que eu venho estudando há algum tempo já, que é esse shader que mistura uma textura de rachura com a iluminação do Blender, para tentar fazer um estilo próprio, sabe? Inclusive no Carlos Zupanc era o início daquele estudo, hoje em dia a coisa já mudou um pouco e tal, e eu tô adaptando isso, né? Eu vou dar um play aqui só pra gente entender o que tá acontecendo nessa cena. Eu fiz uma animação muito básica, sem movimento do personagem, só um pequeno movimento de cabeça para entender como o shader se comportaria com o movimento de um personagem, né? Inclusive a animação dos raios e da fumaça que tá ali é uma animação procedural, inclusive em algum momento a gente pode conversar sobre isso. Mas fazendo essa cena, eu fiquei com muita vontade de criar uma animação estilo noir. É um estilo de cinema que eu adoro, sabe? E
eu achei que combinou muito bem isso com esse contraste de luz e sombra, uma coisa que eu já tento levar para as coisas que eu faço e tal, então me despertou esse gatilho de criar uma animação no ar. E aqui eu tive a ideia, tem que ser em Florianópolis. Olhando para essa cena, não sei porquê, eu falei, não, tem que ser em Florianópolis, agora vai ser em Florianópolis. E aí eu fui testar mais coisas. Eu testei essa cena também, que ela é feia mais ou menos de propósito, tá? Porque eu queria tentar entender o quanto eu conseguiria escurecer uma cena e ainda fazer o personagem aparecer. E eu também testei usar aquela neblina, a névoa que tem ali dos postes e tal, com a rachura também, utilizando a transparência, a rachura e tal. Algumas coisas eu gostei, outras não. No final eu acabei não utilizando, mas isso foram todos testes que eu fui fazendo até chegar num resultado agradável, né, que eu queria usar. Aqui eu também testei o shader, então tudo que eu coloco em movimento é para entender se o shader está se comunicando bem com um objeto em movimento. Porque às vezes tu trabalha no shader e aí quando tu vai colocar ele em movimento ele fica meio bugado, então acontece, tá? Aqui eu estou usando duas rachuras diferentes, uma para onde está a sombra e uma para onde está a luz, e integrando as duas. Então eu achei que ficou num resultado interessante. Fiz isso, ok, estamos prontos. Vamos pro roteiro. Pro roteiro eu uso esse programa aqui, chamado Fade In. Ele imprime essa marca d'água quando você exporta para PDF, mas para mim não faz muita diferença, porque eu produzo só para mim, então só eu tenho que entender, só eu vou ver e tal, então tá tudo certo. Deixa eu mostrar para vocês o programa, que para quem tá começando ou tá procurando algum programa para escrever roteiro, pode ser interessante, né? Ele é um programa pago, só que você consegue usar ele de forma gratuita e ele exporta aquela marca d'água, tá? Por que eu uso ele? Porque ele me ajuda a formatar o roteiro de uma forma padrão da indústria. Lembrando que assim, a forma que eu escrevo, não sei se é 100% o padrão da indústria, porque eu escrevo para eu ver, para ficar fácil, para eu acompanhar. Peço desculpas se tiverem roteiristas profissionais aí, mas a forma que eu escrevo é essa, e vocês já vão ver como é que tá escrito ali, né? Aqui nesse programa eu tenho aqui desse lado a formatação, então eu tenho Scene Heading aqui, que seria o topo da cena, a cabeça da cena, né? Que é onde eu vou apontar, vamos dizer, se ele é interior, exterior, o local, rua, noite. Então aqui eu já sei que a cena vai se passar no interior, na rua, à noite. Eu geralmente coloco aqui, ó, que é a cena 1, só para eu entender em que cena que eu tô, né? E aí aqui, ó, tu vê que ele pula diretamente pra ação. A ação é o que tá na cena, o que tá acontecendo na cena. E se tu vem aqui e clica no character, ele abre um diálogo do que o personagem ele vai falar, né? Personagem 01, dando enter ele já vai pra fala do personagem. Dando enter ele volta pra ação. Mas é isso, não vou dar muitos detalhes também, fechou? Seguimos. Como é que eu escrevi esse roteiro? Eu coloquei aqui então, ó, exterior, rua, noite. Fechou, já sei que é na rua, noite, não sei o que. A rua tá vazia, ao fundo está a ponte de luz, vemos a silhueta do nosso protagonista caminhando em direção à câmera. Eu tento escrever isso da forma mais rápida possível para a história fazer um sentido na minha cabeça, sabe? Eu sou muito visual, então eu escrevo tipo o que eu tô vendo na minha mente, eu vou escrevendo e aí vai. Aí o narrador, nosso personagem de hoje não costuma fugir de um mistério quando fareja um, mas nem toda a coragem do mundo o faria encarar a lição de que está prestes a aprender. Aí você faz uma narração lá bonitinha e tal. Eu acho legal porque em filmes no ar tem muito essa narração que ajuda a gente a introduzir a história, a guiar o espectador pela história. Isso eu queria colocar nessa animação. Então aqui tem toda a descrição do que está acontecendo na cena. Eu não dei nome para os personagens, eu chamei somente de protagonista e moça. Não dei nome porque eu queria produzir a animação logo, não queria, sabe, parar e tal, e não me vem nenhum nome na cabeça, então eu deixei. E aí segue aqui toda a fala. Se você for escutar a animação, tu vai ver que é bem a fala que está escrita aqui, é o que está acontecendo lá na animação. Uma coisa ou outra pode mudar. Para eu que trabalho sozinho, é muito simples, eu vou lá e mudo e tá tudo bem. Se você trabalhar com mais pessoas, eu acredito que deva ser um pouco mais complicado, assim, de você fazer alguma modificação, aí você tem que voltar, alterar o roteiro, storyboard, essas coisas todas. Mas é assim que melhor funcionou para mim. Eu escrevo de uma forma que eu consiga ler, de uma forma rápida, objetiva, que eu consiga produzir tudo que eu preciso produzir, porque uma animação é muito longa. Se você for ficar se concentrando demais em pequenos detalhes e minúcias, cara, você fica travado, não dá. E é muito complicado para você trabalhar sozinho. Pensa que numa indústria os caras trabalham às vezes com 200, 300 pessoas para fazer uma animação. Aqui você está fazendo sozinho. Então não tenta chegar na perfeição, seguir todos os passos que
que tem na indústria, porque senão tu não sai do lugar, não tem como fazer isso. E aí, encerrando o roteiro, a gente vai pro storyboard, mas aí é uma próxima... No próximo vídeo é que eu vou esmiuçar o storyboard, como é que eu desenhei, como é que eu coloquei esse roteiro no storyboard para poder fazer as cenas depois. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, continuem acompanhando. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí. E se vocês souberem de alguém que pode se interessar por esse tipo de assunto, por favor, indiquem, mandem esse vídeo, porque eu tô tentando ativar esse canal para lançar essa animação e ela ser um sucesso. Ajudem um artista independente do Brasil, por favor. Então é isso, grande abraço e até uma próxima. Valeu!